Muito bem, estamos de volta para mais um programa Contagem Regressiva. Contagem que nós estamos fazendo aí, nos aproximando das eleições, e a cada dia um novo programa com informações a respeito do período eleitoral, tanto do que acontece no estado da Paraíba, como o que também acontece nacionalmente. E hoje nós vamos trazer um pouco desse panorama nacional, bastante conturbado e com uma disputa ferrenha pelo voto dos eleitores, pela preferência do eleitorado. Eu acompanho eleições desde a redemocratização, desde o colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves, e o que me chama a atenção nesse período eleitoral é algo que muita gente vê como negativo, mas eu vejo como positivo. É que aumentou significativamente o interesse do eleitor pela eleição, pelo voto. Os eleitores paraibanos e brasileiros estão muito mais interessados nas eleições do que já estiveram no passado. O acompanhamento não é só a respeito das informações que são passadas pelas campanhas. Há um acompanhamento muito mais detalhado, com a ajuda das redes sociais, que esse ano se tornaram protagonistas das eleições. Repare que o candidato que aparece na frente das pesquisas é um candidato que não tem tempo de televisão. Algo absolutamente impensável há algum tempo atrás. Até antes das eleições, apesar de ter lido relatórios setoriais sobre internet que mostravam a possibilidade do protagonismo das redes sociais, eu não imaginava que as redes sociais e a internet teriam a importância que estão tendo nas eleições atuais. A maioria dos eleitores não está vendo os programas de televisão. A maioria dos eleitores não está acompanhando os programas de rádio dos candidatos. A maioria dos eleitores está acompanhando a campanha através da internet. E não é pelo um computador, é pelo celular. Os dados mais recentes, oficiais, do comitê que gerencia a internet no Brasil, o registro.br, dá conta de que 92% dos lares brasileiros possuem um celular. Interessante que esse número é maior do que os lares que têm rádio. Se você for comparar, tem mais celular do que rádio. E os celulares estão pau a pau com a televisão. E por que eu estou destacando isso? Porque o celular é esse instrumento que possibilita ao cidadão o acesso às informações eleitorais, às informações do seu candidato. Isso porque no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, é o que mais tem, né? É informação sobre candidato, tanto informação oficial, divulgada pelo próprio candidato, como informação que não é oficial, mas que vaza por aí, inclusive no WhatsApp, nas redes, nos grupos de WhatsApp. Então, o candidato que está na frente nas eleições, nas pesquisas, é um candidato que não tem tempo de televisão e nem de rádio, que não tem acesso à mídia, que, de certa forma, é combatido pela mídia oficial, pelo mainstream. E mesmo assim ele está aí crescendo, né, na intenção de voto. Acho importante destacar isso e trazer os dados da última pesquisa CNI-IBOPE. A pesquisa CNI-IBOPE é feita mensalmente e essa edição traz dados muito interessantes que vale a pena serem avaliados nesse sistema, nesse momento eleitoral. Está aqui a pesquisa CNI-IBOPE
intenção de voto para a presidência da República, que nós vamos analisar em detalhes. Esse aqui é o relatório completo da pesquisa, é um documento, né, que traz todos os detalhes, não só aqueles que você provavelmente já viu aí pela internet, no rádio, na televisão. Aqui nós temos mais detalhes. O Jair Bolsonaro lidera a intenção de voto, se você já sabe, seguido de Fernando Haddad. A pergunta está aqui, né, estimulada. Se a eleição para presidente da República fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o senhor ou a senhora votaria? E aqui estão os percentuais. Jair Bolsonaro, com 27% das intenções de voto, aqui seguido de Fernando Haddad com 21%. A pesquisa tem 2% de margem de erro. Então, o Bolsonaro aqui pode estar com 27%, pode estar com 29%, mas pode estar com 25%. E o Haddad pode estar com 21%, né? Pode estar com 19%, mas também pode estar com 23%. Na hipótese aqui de Jair Bolsonaro estar na mínima da margem de erro e Fernando Haddad na máxima, a diferença entre os dois é de apenas 2 pontos percentuais. Então, o Fernando Haddad, depois que foi ungido por Lula e se tornou candidato oficial do partido, saiu de uma posição bem abaixo, aqui estava com 3%, e subiu para 21%, está crescendo. O Jair Bolsonaro tinha 10% das intenções de voto há 2, 3 meses atrás, agora está com 27%. Depois você tem o Ciro Gomes com 12%, que mantém esse dado de intenção de voto. O Geraldo com 8%, Marina com 6%, Amoedo com 3%, Álvaro 2%, Henrique Meirelles 2% e Guilherme Boulos 1%. Quando estimulados, os eleitores, apenas 18%, dizem que não sabem ainda quem vão votar, ou que vão votar branco nulo. Esse aqui é um dado bastante interessante, porque revela um momento, né, um instante das eleições. Essa pesquisa foi concluída no dia 23 de setembro e foi divulgada ontem. Na verdade, foi divulgada hoje, né? Divulgada hoje, nesta quinta-feira. E aqui outros dados da pesquisa, aqui bem interessantes também, que vale a pena analisar. Aqui a intenção de voto, em que o senhor votaria para presidente da República se a eleição fosse hoje, com uma opção espontânea, né? Uma opção espontânea de votos. Repare que aqui o pesquisador não diz, não mostra quem são os candidatos. Esse tipo de resultado aqui mostra um voto consolidado, um eleitor que sabe em quem vai votar, muito provavelmente já sabe o número e dificilmente vai mudar de ideia. Bolsonaro tem 24% das intenções de voto espontâneas, é um percentual elevadíssimo. A continuar desse jeito, Jair Bolsonaro está se consolidando como vencedor do primeiro turno e existe a hipótese dele vencer no primeiro turno, sem que haja um segundo turno das votações, ou seja, que ele tenha 50% mais um dos votos válidos. Isso é possível, mas ainda não está configurado nas pesquisas. Essa intenção de voto espontânea, ela é reveladora. Você vê que Lula ainda aparece aqui, porque é espontâneo. O eleitor pode citar quem ele quiser. E, espontaneamente, 37% dos eleitores ainda não declaram voto em ninguém. Os que vão votar branco ou nulo não sabem, não respondem. Você vê que tem uma margem aqui, né, de crescimento para os candidatos. É lógico que esses 20% aqui que não sabe, não respondeu, eles não vão automaticamente para nenhum dos candidatos, mas tendem a ir para os candidatos que estão na frente, os candidatos que aparecem melhor nas pesquisas. A conclusão da pesquisa é que nenhum candidato ganharia no primeiro turno.
né? Porque nenhum candidato atingiria mais de 50% dos votos válidos em primeiro turno. Nesse caso, no primeiro turno, Jair Bolsonaro teria 33% dos votos válidos e Fernando Haddad 25%. Então, aqui fica claro, eu sei que alguns eleitores de Jair Bolsonaro acham que ele vai ganhar no primeiro turno, isso é possível, mas ainda não está configurado essa possibilidade nas pesquisas, isso é matemático, né? Para calcular os votos válidos, são descartadas as intenções de votar em branco ou anular o voto, bem como os que não souberam, não quiseram responder. São aqueles votos que já estão determinados. É muito provável que grande parte dessas pessoas que dizem que não vão votar em ninguém, realmente não votem em ninguém. Fiquem indecisos mesmo. E o Fernando Haddad aparecendo aqui com 25, bem longe, 10 pontos longe de Ciro, mostra que a hipótese de segundo turno entre Jair e Fernando Haddad está bem configurada e pode ser que aconteça. A conferir agora o desenrolar da campanha, temos aí 10 dias ainda, né, de campanha, e me parece que tudo pode acontecer até lá, né? Pode ser que aconteça uma reviravolta. E aí onde estaria as hipóteses de reviravolta, né? Seria, por exemplo, na decisão do candidato, né? Aqueles candidatos que já estão com a decisão definitiva. E em junho, 27% tinham uma decisão definitiva e 25% uma decisão firme. Observe que para setembro isso aumentou significativamente. Os eleitores estão se decidindo. Interessante é essa parte aqui que diz que, considerando os candidatos com mais de 5% das intenções de voto, Jair Bolsonaro permanecendo o candidato cujos eleitores estão mais firmes em sua decisão. Entre os que revelam que votariam no candidato do PSL, 55% afirmam que esta é uma decisão definitiva, que não mudará de jeito nenhum. Ou seja, não importa o que aconteça, vai votar no Jair Bolsonaro. O candidato Haddad também tem 49% de decisão definitiva, o que é um dado bastante revelador da possibilidade já bastante determinada, pelo menos aqui com os dados da pesquisa, de que esses dois vão disputar o segundo turno. Mais da metade dos eleitores que escolhem um candidato o fazem por gostar dele e não por causa das suas ideias. É interessante isso porque, normalmente nas eleições, os candidatos apresentam propostas e há um foco muito grande nessa coisa das propostas. Mas as ideias, as promessas, as propostas, nessa eleição, o que está determinante não são essas questões. O que está determinante é o emocional, o fator puramente emocional do eleitor que gosta de determinado candidato e, por gostar, tem afeição a esse candidato, né? Sente-se representado por ele de alguma maneira. E é isso que está determinando todo esse movimento eleitoral. Aqui os dados sobre o motivo da escolha, né? E aí você vê, né? Gosto do candidato e apoio as ideias dele. É a maioria, né? O Jair Bolsonaro, 62% dos eleitores. Fernando, 58%. Aqui vem 42%, 39%, 36%. Aqui mostra uma coisa que já sabíamos, né, que ia acontecer. Não tínhamos certeza. É um voto no PT, que foi traumaticamente retirado do governo pelo impeachment, e um voto anti-PT. E o Jair Bolsonaro, entre os candidatos que se apresentaram no processo eleitoral, foi, né, o que mais conseguiu arrebatar, arregimentar esse voto anti-PT. Até
pelas posturas dele, que são bastante firmes e, de certa forma, formam um extremo oposto a o que, por exemplo, representa a candidatura de Fernando Haddad. Cerca de 3 em cada 10 eleitores mudariam o voto para evitar que um candidato indesejado ganhe. E isso aqui é interessante porque mostra uma volatilidade dos votos, né? Apesar de haver uma cristalização entre esses dois que estão polarizando, mas para evitar que um candidato ganhe, o eleitor topa trocar de candidato. E isso ocorre entre 3 em cada 10 eleitores, que deixariam de votar no candidato de sua preferência para evitar que outro que você não gosta vença. Tem essa discussão na sociedade, né? Ela está presente na sociedade de várias maneiras. Aqui, a probabilidade de deixar de votar no candidato de sua preferência para evitar que o outro que você não gosta vença. Repare que isso ocorre muito fortemente com Fernando Haddad. Então, e também com o Ciro Gomes, né? Então, eu tenho a impressão que esses 3 aqui, o Fernando Haddad, o Ciro Gomes e o Geraldo Alckmin, eles ainda vão protagonizar movimentos eleitorais. É possível que a eleição não esteja assim tão definida como muitos querem fazer crer. Pela pesquisa você está vendo a Marina Silva desidratou mesmo, né? Diminuiu muito a intenção de voto na Marina e é bem possível que ela já esteja fora do jogo. Agora, entre esses 3 aqui, o Fernando Haddad, o Ciro Gomes e o Geraldo Alckmin, não dá para saber qual dos 3 irá para o segundo turno. E também não é possível ainda concluir definitivamente que o Jair Bolsonaro esteja garantido no segundo turno das eleições. Movimentos eleitorais podem mudar esse cenário. Aqui a pergunta é diferente. Probabilidade de deixar de votar no candidato de sua preferência para votar em outro candidato que tenha mais chances de ganhar. É aquele olho no gato e outro no peixe. O eleitor que vota de acordo com as circunstâncias, não tem ideologia nenhuma e quando não quer perder o voto, né? Quer dar utilidade ao voto. E a utilidade ao voto seria elegendo alguém. Na hora de escolher, quem que você deixa, né? Muito alta e alta, são essas aqui em roxo, nesse roxinho claro aqui. Nós temos uma volatilidade aqui possível, pelo menos, de 16% dos votos, em média, que podem sair de um candidato para ir para o outro, por causa da chance do outro de ganhar. Isso pode ocorrer com Bolsonaro, mas ocorre muito fortemente com Ciro Gomes. Isso quer dizer que o eleitor de Ciro Gomes pode abandoná-lo para apoiar Fernando Haddad, na hipótese de que Haddad tenha mais chances de vencer. Entretanto, o Ciro Gomes está numa situação bem privilegiada. Ele tem uma baixíssima rejeição, como você pode ver aqui no gráfico. O Ciro Gomes com 16% só de rejeição, enquanto o Jair Bolsonaro tem 44% de rejeição. Essa rejeição ao candidato é muito alta e pode, eventualmente, impedi-lo de ir para o segundo turno. Há uma teoria na ciência política de que, ultrapassando a barreira dos 40% de rejeição, o candidato não tem como vencer um segundo turno das eleições. Ele nem vence o primeiro turno, pode até ficar em primeiro lugar no primeiro turno, mas não vence no primeiro turno e não tem chances de vencer no segundo turno. Porque, por ter uma rejeição muito alta, os adversários todos, né, os votos dos adversários todos, se voltam contra ele no segundo turno. E é por isso a explicação das simulações de segundo turno, né, onde nós temos aqui Fernando Haddad vencendo Jair Bolsonaro
É evidente que houve uma migração, que haverá, na hipótese, uma migração de votos para Fernando, mas aqui ainda tem um empate técnico. O Jair com a Marina perde. Aqui com o Jair e o Geraldo tem um empate técnico também. E aqui o Ciro e o Jair Bolsonaro. Aqui é onde dá para ver claramente que essa questão da rejeição é muito importante. Porque, repare, o Jair Bolsonaro tem mais votos para vencer do que o Ciro. Mas, na hora de escolher entre ele e Ciro, como a rejeição de Ciro é mais baixa, o Ciro não está trazendo nas costas os erros do Partido dos Trabalhadores, apesar de ter composto o governo do PT no primeiro governo de Lula, mas ele não traz esse negócio negativo do mensalão, do petrolão. E o Jair Bolsonaro, pela rejeição que tem, fica com o que tem e não consegue mais de 50% dos votos. Daí perderia no segundo turno para o Ciro Gomes. Isso aqui basicamente é a pesquisa. 44% dos eleitores acreditam que Bolsonaro será o próximo presidente. Existe uma expectativa de vitória muito grande em torno de Jair Bolsonaro. A expectativa de Alckmin é muito pequena, de Ciro também. Então, o Jair está num momento muito bom, né? Está com a faca e o queijo na mão para vencer essas eleições. Pode perder, mas é algo muito improvável e difícil mesmo de acontecer. Como você pode ver, o nível de interesse pelas eleições aumentou significativamente, né? Bastante significativo aqui o aumento do interesse das pessoas e também o otimismo com as eleições e com o resultado das eleições. Mas a maioria das pessoas ainda está muito pessimista com essas eleições. Não é à toa, né? Porque um quadro como esse, difícil, complicado, não é um quadro, digamos assim, de certezas. É um quadro de muita incerteza e, portanto, o eleitor fica pessimista. Mas, de forma geral, essa é a manchete. O Jair Bolsonaro lidera a intenção de voto, seguido de Fernando Haddad. Provavelmente o Jair Bolsonaro estará no primeiro turno. Não se sabe se Fernando Haddad estará, mas ele tem mais intenções de voto. Apesar de Geraldo Alckmin e Ciro Gomes estarem competitivos nesse processo eleitoral, pode ser que os votos migrem nesses últimos dias, mas é provável também, e aí a hipótese da pesquisa, de que esses sejam os números. E se forem, nós estamos tanto prevendo a hipótese de uma vitória de Jair Bolsonaro, como a hipótese de Ciro Gomes, como a hipótese de Fernando Haddad. Pesquisa CNI e Ibope mostra que esses três têm chances de ganhar a eleição reais, são os que mais têm chance, nessa ordem: Jair, Haddad e Ciro. É lógico que os outros também têm chances, mas não são as mesmas desses candidatos. Eu separei 2 momentos do debate eleitoral para trazer aqui, para a gente analisar. Eu separei esses momentos porque foram os momentos que eu mais gostei. Tiveram outros momentos também, mas esses me chamaram mais atenção e eu vou encerrar fazendo breves comentários sobre ele. Vamos ver o primeiro momento. Emprego, geração de emprego vai ser uma obsessão do meu governo desde o primeiro dia. E eu participei de governos que geraram em 12 anos 20 milhões de postos de trabalho. Queria perguntar para você, quais são as medidas que você vai tomar para gerar empregos e se você é a favor de 2 medidas do governo Temer, o teto de gastos e a terceirização da reforma trabalhista. O que eu vou fazer para gerar emprego é, em primeiro lugar, recuperar a credibilidade. Hoje, o país está no fundo do poço, em função da corrupção dos governos do PT, do PMDB e do PSDB, que hoje estão todos juntos na mesma vala comum da corrupção. Recuperar a credibilidade é fundamental para poder ter investimento, tanto externo como interno. E com isso, nós
vamos poder recuperar os empregos na construção civil, vamos poder recuperar emprego no turismo e nós vamos controlar gasto público, não é congelando o orçamento público, deixando a saúde como está, como fez o governo do Temer, que foi colocado onde está pelo Partido dos Trabalhadores, junto com a Dilma, que o escolheu para ser vice. Nós vamos controlar gasto público sim, mas fazendo com que se gaste apenas a metade do crescimento do PIB quando tiver superávit primário, porque os trabalhadores não podem pagar essa conta. Nós queremos que o Brasil volte a crescer, sobretudo combatendo corrupção. Está aí a postura de Marina, muito forte, crítica ao Partido dos Trabalhadores. O Fernando Haddad muito constrangido, né, com essas acusações graves, duras, diretas, feitas por Marina Silva, que tenta ainda, a todo custo, conseguir os votos femininos, né? Misteriosamente, as mulheres não querem votar em Marina Silva, apesar dela ser ficha limpa, nunca ter se envolvido em casos de corrupção, apesar de ser absolutamente competente, está mostrando que é competente, mas o eleitorado feminino não se afeiçoa a ela e não a escolheu, né? Não se ajunta a ela, não vê ela como uma possibilidade, uma pessoa capaz de vencer nessas eleições. É uma situação brasileira, né? Acho que a gente tem que começar a assumir que o brasileiro é machista, né? A maioria é machista e que, de certa forma, rejeita as mulheres. O outro pedaço do debate é bem interessante e mais engraçado também. Vai para o candidato Ciro Gomes. O Ciro foi até secretário da Saúde do estado do Ceará e hoje uma grande preocupação da população é a saúde. A população ficando mais idosa, a medicina mais cara, mais sofisticada, como é que a gente consegue melhorar? São Paulo nós fizemos 16 hospitais novos e 23 ambulatórios médicos de especialidades para poder avançar mais na saúde. Sua proposta, candidato? A minha proposta para a saúde, a tarefa, acho que se divide em dois caminhos, como diria o Meirelles aqui com as mãos, né? Primeiro, revogar 95, que é uma emenda que proíbe a expansão do investimento por 20 anos. Sem isso, todos os nossos compromissos nada passam do que boas intenções ou mentira. E não há aqui nenhum inocente, portanto, quem disser que vai fazer qualquer coisa sem revogar entre nós aqui, diria assim, meu elegante pai, estará faltando com a verdade. A segunda questão é entender basicamente como é que nós podemos dar eficiência à atenção básica e à prevenção, afora todo um conjunto de outras providências que passam do saneamento básico até os hospitais mais sofisticados. Mas duas coisas são prioritárias. Uma, a prevenção na unidade básica de saúde. O que é que eu quero fazer? Criar um fundo de 4 bilhões de reais para distribuir 100 mil reais de prêmio para cada unidade de saúde, ou seja, cada posto de saúde, que atinja metas de prevenção da maternidade, da mortalidade materna e infantil e prevenção de diabetes, prevenção de hipertensão e satisfação do usuário. Ou seja, o usuário com a sua identidade protegida vai dizer se foi bem atendido. A outra coisa são os exames especializados e as consultas com especialistas. Nós temos uma rede de policlínica no Ceará, feita em consórcios que eu pretendo espalhar por todo o Brasil, numa conta de 617. Tá aí o Ciro Gomes e o Alckmin, né? O Ciro, inclusive, querendo ser engraçadinho, soltando pilhéria, soltando piada, né? O Alckmin fazendo perguntas, digamos assim, propositivas. A grande graça do debate foi o Daciolo. Esses quatro aí que você viu se enfrentando, muito provavelmente são os candidatos que vão disputar as eleições com Bolsonaro, que não participa dos debates, porque você sabe, está internado no Hospital Albert Einstein. Ele convalesce de uma facada, de uma tentativa de assassinato, e essa é a situação da eleição por enquanto. Um quadro indefinido, mas rumo à definição. Se vai mudar alguma coisa significativa daqui para o dia 7 de outubro, nós saberemos, aqui, no Contagem Regressiva. Eu sou Arquimedes de Castro e esse é o programa de hoje. Muito obrigado a vocês que estão gostando desses vídeos, acompanhando a série. Por favor, deixem um like, inscreva-se no canal,
Se puderem, distribuam por aí, informem, né? Nós queremos mais pessoas vendo essas informações. Um grande abraço para vocês e tchauzinho. Até a próxima. Até amanhã.